Fala galera que curte o PC Facts, o Core i9 10900K é um dos processadores mais desejados pelos gamers, mas ele exige uma baita refrigeração. Essa preocupação com a necessidade de um watercooler parrudo demais faz muita gente se questionar se vale ou não a pena pegar opções extremas como o NZXT Z73. Eu falo opções extremas porque estamos falando de um produto de R$2.000, pessoal. E sinceramente, gastar R$2.000 para refrigerar apenas um produto do teu sistema é algo que realmente é preciso muito trabalho mental para que a NZXT, que é a fabricante do Z73, consiga nos convencer a fazer esse investimento. Eles começam bem mantendo as fãs que refrigeram um radiador sem foco em RGB. Isso sinaliza um scope em performance, não em beleza, já que as especificações dos fãs do NZXT Z73 são bem melhores que as dos fãs do Thermaltake Water 3.0, modelo de 360mm. Enquanto o da Thermaltake tem velocidade máxima de 1500 RPM, o NZXT chega a 2300 RPM. O máximo de fluxo de ar oferecido do fã da Thermaltake é de 56,45 CFM, contra 73,11 CFM pela NZXT. E a pressão estática máxima de cada um deles é 1,59 contra 2,93 mm de coluna d'água, respectivamente. Em favor da TT, só o RGB dos fãs. De resto, é uma surra da NZXT. Outro fator diferenciado em favor da NZXT é o tubo coberto por uma malha que dá mais rigidez, visual mais premium e demonstra atenção aos detalhes por parte da fabricante. Só que esse é um tom mais voltado ao look mesmo. Mas o maior destaque desse watercooler realmente é o seu bloco. Tão diferente que é peculiar ao ponto de lhe fazer reconhecer o NZXT Z73 meramente ao ver o bloco. Ele vem de maneira inédita com uma tela LCD que você pode usar para acompanhar a temperatura do líquido, para monitorar temperaturas do seu PC como um todo, ou até para meter um GIF de sua marca ou um meme qualquer. Mas não basta apenas falar da tela LCD. O bloco é efetivamente bem construído. Tem um material de melhor qualidade do que o do Thermaltake antes mencionado, com um design mais estilizado, o que remete a algo mais robusto. E daqui eu já começo a encarar os problemas desse watercooler. O primeiro deles, a presença de duas entradas no bloco, uma micro USB 3.0 de um lado e outra entrada personalizada do outro. O problema não é ter entradas, mas sim o tamanho da segunda entrada e o posicionamento delas. Por que não colocar elas juntinhas ali para facilitar o cable management disso? Estranho, né? Falar em cable management de watercooler, né, cara? Pois é. A questão toda é que no Z73, os fãs não são ligados na placa-mãe. Seja no CPU fan, no sysfan, não. Eles são conectados na bomba primeiro, através de um adaptador, para depois ir para a placa-mãe via cabo que é ligado no pump fan. Isso, além de encher a zona externa do bloco de fios, faz todo o controle de rotação dos fãs dependerem do monitoramento interno da bomba, e não mais da sensibilização dos sensores da placa-mãe como normalmente é. E eu devo advertir que o pior é quando você não tem um NZXT Cam instalado. Nesses casos, os fãs sequer mudam de rotação quando o CPU é posto em load, o que causa um aquecimento absurdo no processador. Um watercooler dessa magnitude depender de uma aplicação proprietária, se fosse para você colocar o seu GIF, você colocar o monitoramento que você quer, você escolher as cores de cada lado, tudo bem, não teria problema por mim. O problema é quando você precisa desse software instalado para que ele funcione minimamente dentro das suas adequações. E eu digo isso não por causa de mim, porque eu consigo me virar aqui, mas pelo cara leigo que compra um produto pensando assim, vou comprar o mais caro porque provavelmente é o melhor. E aí ele instala o watercooler, mas não instala o software obrigatório, e aí quando ele vê, a performance é terrível, porque falta um monitoramento. E aí ele sempre vai culpar ou a sample que ele comprou, que deve estar com algum problema, ou a instalação que ele fez, ou a pasta térmica que vem, ou alguma coisa nesse sentido. Mas ele nunca vai esperar que o problema aí seja a aplicação. Além disso, você não vai poder rodar um benchmark em tempo real como o Cinebench R20, porque aí o software que gerencia a temperatura para de trabalhar e não aumenta a rotação dos fãs. De todo modo, fica a dica para que quando vocês receberem esse cooler em casa,
instalem imediatamente o NZ XT Cam. Mas de qualquer maneira, mesmo com o NZ XT Cam instalado, você ainda vai passar por certos problemas. E isso é ocasionado, pessoal, pela forma como a instalação é feita, como eu tinha avisado anteriormente. O bloco tem a conexão com os fãs que estão no radiador. Essa conexão não vai direto para a placa-mãe. Então quem controla isso não são os sensores da placa-mãe. Quem controla isso é o bloco ou o software da NZXT, não dá para saber ao certo. E por conta disso, existe um certo delay. Na hora que o seu processador entra em carga, começa a aquecer e essa informação chega ao sistema da NZXT, é muito demorada a resposta. E aí o fã realmente começa a girar um certo tempo depois em que o processador já está começando a ficar mais quente. Esse delay pode ser percebido no gráfico. Primeiro vamos mostrar o funcionamento do Z73 com o NZXT Cam instalado. Ele rende melhor do que todos os watercoolers que nós testamos. E por uma boa margem. Porém, quando eu coloco as suas fãs diretamente ligado na placa-mãe, sem precisar ligar e fazer a conexão com a bomba, a sensibilização das fãs é mais rápida, permitindo que a refrigeração correta seja quase que imediata e que se diminuam as temperaturas e variações. Nesse sentido, eu preciso falar para vocês que nós tivemos outros problemas com o NZXT Cam. Crashes, bugs, defeitos de diversos tipos. Chamem como quiserem. E isso aconteceu em situações, por exemplo, seja quando o processador estava em alta carga, com alta temperatura, e aí as fãs não saíram do lugar, ainda se mantinham em modo silencioso, esquentando sobremaneira o processador. Agora também aconteceu de o processador sair do full load e ir para o idle, mas as fãs continuarem travadas no mesmo lugar, com alto ruído totalmente desnecessário. A questão toda é que, além disso ser um erro crasso, imagine na seguinte situação, uma pessoa está deixando o seu computador renderizando um negócio 3D de 50 minutos e simplesmente o NZXT Cam não dispara as fãs e o processador começa a esquentar por 50 minutos e a pessoa não percebe. As consequências disso podem ser desastrosas. E ainda sobre o NZXT Cam, eu acho que faltou mais opções simples de customização, como poder virar a animação que você está instalando para não ser obrigado a instalar na posição X, que aliás você nem sabe porque quando você instala o bloco, a tela está desligada e não te dá dicas do sentido. É óbvio que um watercooler melhor não é necessariamente apenas aquele que melhor refrigera, mas sim aquele que melhor refrigera e tem o menor ruído possível. No quesito ruído, o NZXT Z73 não é o melhor, não é o campeão, mas ele é o que se comportou mais afinado, diria eu. O Thermaltake rendeu a mesma coisa que os watercoolers de 300 e 400 reais da Rio Toro, só que é extremamente silencioso em comparação a qualquer um dos watercoolers que testamos aqui. Já o NZXT Z73 é mais ruidoso do que ele, porém oferece uma melhor refrigeração. Em games, as discrepâncias diminuem bastante, apesar de usarmos Assassin's Creed Odyssey como parâmetro. Mas mesmo diminutas, elas existem e coroam o NZXT Z73 como o melhor watercooler entre todos os testados. Só a título de curiosidade, vamos jogar aqui para vocês outras situações que testamos esses watercoolers. Em vez de usar apenas o 10900K em overclock a 5.1 com tensão 1.32 volts, vamos colocá-lo em undervoltage a 1.22V com clock em 5 GHz. Aí, como vocês podem ver, as temperaturas baixam consideravelmente. Um outro índice que eu gosto de mostrar é a temperatura em idle, já que nesses casos mostra circunstâncias apenas de dissipação, já que as fãs do conjunto estão no perfil mais silencioso possível. E ver que o NZXT Z73 mantém a menor temperatura e a menor variação com menos picos demonstram claramente que a construção mais robusta do bloco sozinha já o diferencia em relação a todos os outros. Claro que aí pode entrar a qualidade e quantidade de líquido dentro do sistema, a velocidade da bomba do radiador, etc, etc, etc. Porém, eu acho que é importante ficar o registro. Em conclusão, turma, o NZXT Z73 é um watercooler eficiente, rende bem, não é estrondoso, mas também não pode ser dito silencioso. Porém, se leva o Core i9 10900K em 1.32 volts tranquilamente, significa que leva a maioria dos CPUs do mercado. A questão é, pelo preço que cobram por esse produto, ele deveria ser infalível, perfeito, sai daqui com nota 10. Infelizmente, ele está longe disso.
Ele foi o mais eficiente water cooler dentre todos os testados. Beleza, mas isso não necessariamente é algo a se orgulhar. Estamos falando de produtos de 300, 400 reais e R$1.000. O NZXT custa 2.000. Então, todas essas falhas de software, esse cabeamento excessivo, essa obrigatoriedade de ter uma aplicação e de você estar o tempo todo limitado pelas atualizações que esse aplicativo precisa ter, baseado no feedback que a gente tem que dar, é muita coisa que a gente põe como defeito. Então, sinceramente, antes de você comprar esse water cooler, espere que isso seja resolvido. Porque por R$2.000, esse NZXT Z73 tinha que ser perfeito, infalível, sem nenhum detalhe. Enquanto esses detalhes existirem, não tem como recomendar, apesar de ele ser, digamos, a nível de engenharia, um bom produto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.